Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Sentado mesmo, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é presente na nossa vida, na nossa jornada. O Senhor tem nos conduzido e os mistérios, Pai, que o Senhor durante séculos e gerações ficou camuflado, ficou escondido e foi revelado para a gente, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Te louvamos, Jesus, porque essa verdade, essa revelação não foi carne ou sangue que nos revelou, mas foi o Teu Espírito que nos revelou. E nós temos seguido por ela, temos sido transformados por essa verdade e temos levado essa verdade a outras pessoas. Nós pedimos para que nessa noite o Senhor continue tomando conta dessa reunião nossa e que seja um momento leve mesmo, que a gente possa aprender e depois de aprender o que a Sua palavra diz, que o Senhor nos capacite a colocar em prática na nossa jornada, Pai. Continue sendo o Senhor da nossa vida, o Senhor desta igreja, continue nos conduzindo para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos abram as suas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7 diz assim: Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Dá um pause aí. Esse é Deus Pai se referindo ao Messias que viria. Ele, o Messias, ele seria o mediador do povo. Quem aqui recebe a mediação, quem recebe a intercessão de Jesus todos os dias, diga amém. É isso, é função dele. Uma delas é interceder nas nossas fraquezas. Ele diz então que o Messias seria alguém que seria o mediador para o povo e luz para os gentios. Isso é Isaías. Isso é 700 anos antes de Jesus, uma profecia a respeito do Messias, uma profecia a respeito do Messias, dizendo que Jesus é salvação, luz para os gentios. Quem são os gentios? Ok? Quem está chegando hoje, quem não sabe disso, gentil, esse é gentio com O, não é gentil com L. Não é gentil de educado, é gentil aquele que não é judeu. Então o texto de Isaías está dizendo que Jesus é salvação não só para o povo judeu, mas para aqueles que não são judeus, que é o nosso caso, os gentios. Diga amém? Amém. Luz para os gentios, 7. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. É isso que o Messias faria, é isso que o Messias tem feito. Tem feito. Tem feito? Tem, olha só. Quando foi que você teve os olhos abertos pelo Senhor Jesus? Quando foi que como é que tem sido a libertação de Jesus das suas escravidões? Cara, quando o Messias chega, a escravidão vai embora, o cativeiro vai embora. Que delícia, irmãos. Esse é o nosso Jesus, esse é o Messias. E livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Semana passada, o Richard começou a nossa série de inverno e ele disse algumas coisas que eu queria só relembrar para quem não esteve aqui, contar para quem não esteve aqui, relembrar para quem esteve.
Primeira coisa que é importante lembrar é que Cristo significa Messias, ou ungido também, ou o escolhido. Então são sinônimos. Cristo, Messias, ungido, são sinônimos na Bíblia. Pronto. Segundo, Jesus, segundo o que a gente viu semana passada, é a resposta para o povo judeu. O povo judeu aguardava um Messias. E Jesus veio dentro de um contexto judaico e falou: eu sou o Messias. Mais do que falou, ele mostrou e provou que era o Messias. Existia um frisson, existia um sentimento assim: será que o Messias já chegou? Porque entre o cativeiro na Babilônia, para quem sabe, quem não sabe não tem problema, mas entre o cativeiro na Babilônia e a chegada do Messias, houve 400 anos de silêncio. E o povo estava esperando: quando é que será que o Messias vem? Será que o Messias nasceu? Quando é que o Messias... Deus falou que ficaria em silêncio até o Messias vir. Existia um frisson. Isso levou ao surgimento de muitos Messias, falsos Messias, se colocando na função: opa, sou eu. Opa, Messias, sou eu. Opa, Messias. Jair, Messias. Bolsonaro? Não, tia. Quem é que vai votar? Não, Odila, não, calma. A prova, vamos lá, só tenho uma introdução rapidinho. O sinal de que quem seria o Messias é que o Messias, ele cumpriria toda a lei. Então, uma prerrogativa do Messias, a prova de que alguém era o Messias é que ele conseguiu cumprir toda a lei judaica. E Jesus fez assim também. Tudo no judaísmo apontava para Jesus. As liturgias, os sacrifícios, as leis, as regras, a liturgia, eu falei? Liturgia de novo, porque são muitas liturgias. Tudo isso apontava para Jesus. Então, quando você lê o Velho Testamento, você começa a perceber nos detalhes que tudo aquilo estava falando do Messias. O jeito que o pão era partido e o que o vinho era esmagado, tudo aquilo falava do Messias. E Jesus, então, cumpre todas essas questões. João Batista aparece e é interrogado pelas pessoas, pelos fariseus, dizendo: cara, você é o Messias. João Batista, um cara que estava fazendo muitas coisas diferentes, estava no deserto pregando, e aí chegam para ele e falam assim: você é o Messias. E aí João Batista fala o quê? Você precisa conhecer meu primo. Não é isso? Quem não entendeu é que Jesus é primo de João, entendeu? Vou fazer de novo a piada com essa. Eu não vou fazer, não. João fala: não sou eu o Messias. Tem alguém que vocês não conhecem que está no meio de vocês. Esse cara eu não sou digno de tirar a sandália dele. E ele vai fazer, e ele conta toda a história, dizendo que Jesus era o Messias. Então, hoje, a gente entrevistou uma menina no Evangelho Simples. Ela é uma brasileira que mora lá em Israel, e ela é cristã. E ela diz que os judeus que aceitam Jesus como o Messias, eles se chamam de judeus completos. Eu acho tão bonito isso. Eles não falam de judeus messiânicos, eles falam judeus completos. Porque os judeus ainda falam, Hebreus 3:4 fala isso. Falta ainda alguma coisa para o judeu. Falta ainda ele conhecer Jesus. Falta ainda ele reconhecer que Jesus é o Messias. E nós cremos nisso, irmãos? Nós cremos que Jesus, o filho de José, é o Messias? Você crê nisso? Então vamos junto. Só uma curiosidade, essa irmã contando pra gente via Skype, a gente gravou, tá lá no Evangelho Simples, tem essa entrevista com ela. Ela diz que com alguns judeus, quando ela vai pregar, ela manda os caras abrirem em Isaías 53. Quem não conhece, Isaías 53 é um dos textos mais agressivos no Velho Testamento, ou seja, na Bíblia dos judeus também está esse texto, mostrando que Jesus é o Messias. Ela manda os caras abrir, e os caras são conhecedores de Bíblia, eles conhecem todo o Velho Testamento. Quando eles tentam achar o texto, eles simplesmente não acham. Eles não conseguem achar o texto, tamanha opressão maligna, vamos dizer assim, do que acontece. Isso é impressionante, isso é só história, mas é interessantíssimo. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito legal.
Mas eu não sou judeu. Tem alguém aqui de descendência judaica? Não? Não. Nós não somos judeus. E aí a questão é como é que isso tudo se aplica a gente? Como é que isso funciona? Porque se a gente volta na memória, Abraão não era judeu. Noé não era judeu. Melquisedeque não era judeu. Quem conhece esses nomes vai construindo na sua mente aí. Aliás, Adão, me falei Adão já? Adão não era judeu. Cornélio não era judeu, Novo Testamento. E todos esses tiveram revelação de que Jesus é o Cristo. Olha que interessante isso. E se eu continuar expandindo, eu vou dizer, o Bernardo não é judeu. O Valtinho não é judeu. O Bruno não é judeu. O Áureo não é judeu. Mas todos nós temos tido a revelação de que Jesus é o enviado de Deus. Isso é uma delícia, irmãos. Eu estou dizendo que não é carne nem sangue que nos revela isso. Não é ninguém que fala para a gente. A Bíblia fala que se o Espírito não nos revelar essa verdade, a gente está só falando, jogando lata caindo. Por que é interessante isso? Porque nós temos a tendência, e veja se não é verdade, você que é um evangelista nato, você que prega a tempo e fora de tempo, não é assim? Diga amém. Por fé, né, irmãos? Nós temos a tendência de judaizar o cara para depois transformar o cara num cristão. A gente tem a tendência de explicar o Velho Testamento para o cara e falar de sacrifício, de cordeiro, etc, etc. E o cara fica, mas isso não tem nada a ver comigo. Então hoje a gente vai tentar entender como é que essa verdade de Jesus é o Messias se aplica para quem nunca ouviu falar da Bíblia. Que é uma questão mais salutar para a gente. Eu queria que os irmãos abrissem em Atos 10, essa história do Cornélio que eu contei. Impressionante. Atos 10, 34. Só para ouvir a história rapidinho antes de explicar para vocês. Antes de ler, vou explicar rapidinho para quem não conhece. Deus mandou Pedro pregar para um cara chamado Cornélio. Só que ele não era judeu, ele era gentio como nós. A tradição judaica, gentio como nós, é considerado cachorro. É considerado nada. Para o judeu, na época de Jesus até hoje, ele só se relaciona com você por interesse comercial no máximo. Mas é ante a sua religião o relacionamento e intimidade com gente como a gente. Na época de Jesus era assim. E Jesus mandou Pedro pregar para esse cara. E também Jesus falou para esse cara para chamar Pedro. Então é que Jesus é um fofo, ele sempre vai de todos os lados assim, criando um ambiente. E aí chega Pedro lá e começa a pregar para ele. E Pedro revoltado fala assim, ô Cornélio, eu nem devia estar aqui, velho. Eu nem devia estar aqui. E aí eu venho aqui, você recebe o Espírito, que palhaçada é essa? Mais ou menos assim. Eu venho aqui, prego, você crê, você começa a falar em línguas, e eu estou numa confusão aqui, porque não era para ser assim, e a história vocês leiam lá depois. E aí ele chega nesse momento, no 34, e fala assim, então, Pedro, depois de toda essa discussão e ver o Espírito agir neles, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Em Jesus fica mais claro para a gente, raça humana, de que Jesus não tem um time, Jesus não tem um povo sanguíneo. Nem no Velho Testamento quem era judeu era salvo. Até no Velho Testamento os judeus precisavam crer em Jesus. Crer no Messias, Jesus não tinha, porque Jesus é um nome próprio. Precisavam crer no sacrifício que Deus faria por eles. Porque se eles sacrificassem o cordeirinho sem crer naquilo, ele fazia aquilo por religião e não por fé. Você entendeu? Diga amém. Posso repetir? Quer que repita? Acho que fica bom. Se o judeu no Velho Testamento sacrificasse um animal para pagar o seu pecado, ok? Deus estabeleceu assim, você pecou, pega um cordeirinho que não fez nada e mata no seu lugar.
Pô, mas não dá dó? Dá. Mas é que é muito sério o seu pecado. Então um animal inocente vai morrer no seu lugar. Se ele fizesse isso sem crer que aquele animal inocente estava levando o pecado dele, ele estava fazendo aquilo por religiosidade, não por fé. Ou seja, não adiantava de nada. Mais ou menos como vir aqui e entrar e sair e não prestar, e não se envolver, e não prestar atenção. É mais ou menos a mesma coisa. Só um parênteses bonitinho. É por isso que quando João Batista vê o primo, olha e fala assim: aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o Cordeiro inocente que vai morrer no lugar de gente pecadora como eu, como nós, que tira o pecado do mundo. Ok? Você crê nisso? Amém, graças a Deus. Você consegue pregar o evangelho sem judaísmos? Você consegue pregar o evangelho sem explicar para o cara esse contexto todo bíblico do Velho Testamento? Porque tem uma história no Novo Testamento de alguém que fez isso e eu sou apaixonado pela história. Em Atos 17, não precisa abrir não, Paulo chega em Atenas. Atenas era uma cidade judaica? Não. O que é? Grega. Atenas, totalmente entregue à idolatria, milhares de deuses. E aí Paulo chega lá e ele vai falar, deixa eu explicar para vocês, Deus mandou matar um cordeiro, ele fez isso? Nada disso. Não, tem os 10 mandamentos. Ele fez isso? Nada disso. Ele chega assim, pessoal, olha o gancho fantástico. Pessoal, cola na minha aqui, vem cá. Eu estava vindo para cá, Paulo dizendo, e vi um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o que eu vou apresentar para vocês. O Deus que fez todas as coisas, os céus e a terra e tudo que nele há, ele não é servido por mãos humanas, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele manda ver o evangelho sem contextualizar nada de evangelho, de judaísmo. E o que isso é importante? Porque isso tem que ser a nossa pegada também, irmãos. Tomar cuidado, tem que ser contextualizado. Quando você vai pregar, as pessoas têm que entender. Tira o evangeliquez do seu vocabulário. Tira o manto, deserto, varão. Posso ouvir um amém, igreja? Tira o amém. Fala ok, tá tudo certo. Eu queria que vocês abrissem para a gente tentar fazer esse exercício do evangelho, do Messias, sem o judaísmo. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, é Paulo também dizendo, está dizendo assim, irmãos, aqui de Taubaté, teve um momento na história que foi um momento áureo do tempo e do espaço. Não interessa quando foi, mas houve um momento que foi o momento certo, no tempo e no espaço. E Deus fez o quê? Deus enviou seu Filho. Você já pensou pregando isso para os índios, indígenas na Amazônia? Por que você vai dizer que Deus... Aliás, qual é o nome de Deus? É isso. Eu sou. É o nome de Deus. Deus não tem nome. A gente chama de Deus de influência grega. Porque a gente veio lá, Zeus virou Deus pra gente. Aí você chega na tribo indígena e vai dizer, ele adora Tupã. Tupã que ele adora? Região é o nosso missionário entre os indígenas. É verdade, já foi lá. Fez ceia com açaí e mandioca, não é isso? Escandaliza você, irmão? E se eu falar que a gente vai fazer com costela e... Não tem por que profanar o símbolo. A gente está no Brasil, tem pão, tem padaria, tem tudo isso. Mas lá não tem pão, né? É mandioca. Senhor Jesus, índio, essa mandioca simboliza o corpo do Filho de Deus que foi moído no seu lugar. E esse açaí mesmo?
açaí, é o símbolo do novo momento que você tem com esse Deus. Isso é evangelho ou não é evangelho, irmão? A pessoa pode ser salva entendendo isso ou não? Ou tem que chamar de Yeshua HaMashiach? Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Então, na plenitude dos tempos, o Deus Tupã enviou seu filho. Por que você vai mudar o nome do cara? Porque o nome certo de Deus é YHWH. Não tem nem como falar isso. A gente aqui colocou umas letras e chamou de Jeová. Mas não tem tradução. O nome de Deus é YHWH. Então a gente chama de Deus, a gente chama de pai, a gente chama de fofo, depende da sua intimidade com ele. E aí você vai dizer assim, filhão, senta aqui, Tupã é o Deus único. Só existe um Deus, Tupã. E ele enviou seu filho, o filho dele, para morrer no seu lugar. Isso é o evangelho sem nenhum judaísmo. Concorda que é uma afirmação totalmente acultural? Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, ele se tornou um de nós. Ele nasceu de mulher, ele virou um bebê aqui, andou no nosso meio aqui. Nascido sob a lei. E aí você está dizendo, pô, mas sob a lei tem que falar de Moisés. Não tem. Não tem que falar de Moisés. Moisés foi uma forma prática e clara de Deus revelar um pouco mais clara os nossos pecados. Mas o texto fala que a lei existiu de Adão até Moisés. Não é isso? A morte não reinou de Adão até Moisés, mesmo sem a lei. A lei que Cristo nos liberta, que o Messias nos liberta, é a escravidão do causa e efeito. A gente já falou sobre isso. Todas as religiões trazem relações de causa e efeito. Faço para receber. Se eu fui mandado embora é porque eu não dei o dízimo. Eu estou com uma doença porque um dia eu fiz amor com a minha namorada antes de casar. Eu não estou dizendo nada que isso é legítimo. Estou dizendo que esse negócio de causa e efeito, isso é pagão, isso não é cristão. E o Messias veio nos livrar desta relação. O Messias nos livra dessa relação de causa e efeito. Você quer ver da lei que ele nos liberta? Romanos 7, não precisa abrir não. Qual é o desespero de Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, maldito eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem que vai me livrar dessa lei? Dessa obrigação, essa coleira que o pecado me traz? Totalmente sem judaísmo. E aí no final ele fala adoção de filhos, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele se fez como nós e nos tornou como ele. Que delícia, irmãos. Glória a Deus. Ele nasceu de mulher para mostrar que a gente veio vencer o pecado como a gente. Mas mais do que isso, agora ele nos adotou como filhos. Ele nos fez um dele. Amém, irmãos? Delícia. Acho que tem uma história que eu já contei aqui, de um cientista que estudava formigas. Toda vez que ele ia pegar a formiga fugia dele. Toda vez que ele ia pegar a formiga fugia dele. E aí ele era um ateu, mas ele teve um insight. Falou assim, se eu fosse formiga, a formiga não teria medo de mim. E aí nesse momento ele entendeu o evangelho. Que Deus se fez como nós, para que a gente entendesse quem ele é. Colossenses fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Delícia, irmãos. É uma delícia, não é? É uma delícia. Isso é Jesus. O povo judeu achava que a salvação estava centrada neles. Mas a salvação dos gentios, da gente, nunca foi o plano B. A salvação universal sempre foi o plano A. A gente acabou de ler, a gente abriu a nossa reflexão de hoje, lendo Isaías, dizendo que o Messias era luz para os gentios. Eu queria que vocês abrissem Lucas 2, 25, a história de um homem que foi prometido para ele que ele não morreria sem ver o Messias. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. 28. Simeão o tomou nos braços, pegou Jesus, bebê no braço, e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, de todos os povos. 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O tempo todo você vai perceber resquícios disso na palavra de Deus, mostrando que a minha e a sua salvação não foi por acaso. A minha e a sua salvação sempre foi o projeto de Deus. Diga aleluia. É isso que a Bíblia fala. O texto fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É ruim para você? É a certeza de que a minha e a sua salvação já era prevista pelo Criador. Do que estamos falando então? Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão. E qual foi essa promessa, irmão? Qual foi a frase que ele falou? Em ti serão benditas todos os judeus. Lá em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não precisa abrir, Salmo 46:10. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E como é que Deus fez isso? Como é que ele se tornou bendito a todas as famílias da terra? Uma das formas que ele usou foi se revelar a partir de um povo. Queria que você abrisse Romanos 10:12. Se tiver muito texto, se você quiser acompanhar no telão, não tem problema. O Filipão é rapidão. Romanos 10:12 e 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão, etc. O texto vai embora. Efésios 3:6 diz sobre o evangelho que é possível a todos nós. Efésios 3:6 diz assim: a saber que mediante o evangelho aos gentios, está falando da gente, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. No Messias, nós somos herdeiros e coparticipantes das promessas. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, se referindo a Jesus. Não diz a seus descendentes, falando de muitos, mas a seu descendente, como já falei, que é Jesus. Amém, irmãos? Nós somos participantes da promessa que Deus fez a Jesus. Nós recebemos, nós somos filhos por causa de Jesus, por causa do Cristo, por causa do Messias. Diga amém. O Messias é a resposta. Cristo é a solução. Todos os povos anseiam por respostas. De onde viemos? Questões sobre a vida, questões sobre a morte, questões sobre o pós-morte, o sofrimento humano, questões sobre Deus. Qual é o sentido da existência humana? Todos os povos fazem essas perguntas. Todos os povos. Não existe nação que não reflita sobre isso. E o que eu acho interessante é que essa crise de identidade, o que sou, para onde vou, de onde eu vim, quem é Deus, etc. Eu não consigo ver Adão e Eva nessa crise no paraíso. Você consegue ver? Adão e Eva no paraíso. E aí chega, e aí fala assim, cara, e para onde você vai depois daqui? Eu falei, depois daqui? Eu não sabia que tinha depois daqui? Tem depois daqui? Está entendendo o que eu estou falando? Porque esse reino é o reino de revelação,
é o reino de amor, é o reino de relacionamento. Muito mais do que discussões e respostas prontas, Adão e Eva tinham relacionamento com Deus. Vida, morte, sofrimento, isso não passava na cabeça de Adão e Eva. Agora, entenda então que essas dúvidas vêm pelo rompimento com Deus, pelo rompimento com o Criador. E aí você vai concordar comigo que dúvidas, perguntas, são uma bênção para quem está perdido. Porque é o que te tira do seu ponto morto. Tira você. Te coloca em movimento. A dúvida te coloca em movimento. Meu pai sempre disse que quem está satisfeito não busca mudança. Só busca mudança quem está insatisfeito. E essas perguntas nos levam à reflexão. Os povos não conseguem encontrar respostas na sua cultura. É necessário respostas externas. Surge então a necessidade de um Messias. E é uma excelente oportunidade para a gente conhecer mais o plano do Criador. Muitos Messias, irmãos, presta atenção, muitos Messias surgiram e surgem o tempo todo. O tempo todo surge alguém dizendo, opa, sou eu. A solução do seu problema sou eu. Vide Henrique Cristo. Não. O Henrique Cristo, eu acho que ele é psiquiátrico, não é? Alguém sabe? Dizem que, perguntaram para ele, quando é que foi que você descobriu que você era Jesus? Ele falou, eu estava orando e de repente eu percebi que estava falando comigo mesmo. Aí eu... A figura do libertador é uma constante. Do Che Guevara, passando pelo Lula, que eu não sei se foi preso ou foi solto hoje ainda. Está preso ainda. Louvado seja o Senhor. Até Jair Messias, o Bolsonaro, Jair Messias. Sempre a figura do libertador é uma constante. E é a libertação, sempre a libertação da opressão que vai virar o opressor. Entenda isso. É sempre assim. Algum Messias se levanta para livrar o pobre da opressão, até que eles tomam o poder e começam a oprimir o outro lado. Che Guevara falou assim, todos eles são assim. Isso se é uma tendência, todo mundo que se levanta com a bandeira de solucionar o problema de uma determinada classe de pessoas, assim que ele chegar lá, ele vai impor as suas regras para as outras pessoas. As nações continuam, por causa desses falsos messias, as nações continuam sem resposta, porque o ungido, o Cristo real, não existe. Nós aqui cremos que Jesus, que nasceu em Nazaré, filho do carpinteiro, ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo. Diga amém. Você está entendendo isso? Que quando a gente fala Jesus Cristo, o que nós estamos dizendo é que nós cremos que lá no Oriente Médio nasceu um cara que é o Cristo de Deus. Jesus, nome próprio, Cristo, um título. Nós cremos que Jesus é o Cristo. Se Jesus chamasse Rubens, seria Rubens Cristo. Mas é um nome popular, Jesus, muitos outros Jesuses. E Jesus, nós aqui, diga amém se você crê, nós cremos que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Aleluia por isso. E nós, porque cremos nisso, temos recebido sossego através do relacionamento com Ele, ainda que às vezes permanecemos sem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Eu não sei você, mas eu tenho usado muito essa verdade nos aconselhamentos pastorais e digo, eu não sei o que você deve fazer. Mas a gente vai orar junto, clamar para que o Cristo vivo faça sentido para você. Mas nós temos relacionamento com Ele, é por isso que a gente chama Ele para a parada. Estamos sentados, eu e você, eu não tenho resposta, vamos trazer Ele para a conversa. Senhor Jesus, faz um milagre aqui, ó. Porque isso aqui é um nó que eu não consigo desdar. Os milagres que Jesus fez, a Bíblia chama de sinais. E por que sinais? Porque apontavam para alguma coisa. Tudo que Jesus fez eram sinais que apontavam para quê? Até o Getsemane, pastor Eros. Jesus é Cristo.
O problema é que a gente tem a tendência de ficar com os sinais e esquecendo do que eles apontavam. Eu estou indo para a Disney, tem uma placa, Disney à direita. Eu pego, abraço a placa e levo para casa. Os sinais, a lei, tudo isso é um mapa do tesouro. Tudo isso nos mostrou e nos conduziu até um relacionamento com Cristo. Esse sempre foi o nosso desejo. Ageu 2 fala que Cristo é o desejado das nações. As pessoas desejam por alguém como Jesus e não encontram. Esses são elementos que se perderam quando a humanidade rompeu com Deus. A loucura, então, é querer somente as respostas sem o relacionamento com o Criador. É por isso, presta atenção, isso é importante, irmãos. Você que quer compartilhar o evangelho com aqueles amados seus do trabalho, da família. É por isso que falar aos incrédulos, aqueles que não creem, de forma muito simplista e muito direta, não cala no coração deles. É por isso que Jesus, inclusive, falava em parábolas. Porque o incrédulo não precisa de respostas, ele precisa de relacionamento. Vocês entenderam isso que eu falei, irmão? Eu posso repetir isso. Eu estou dizendo que aquele cara que não crê, ele não precisa das respostas prontas. Você tem algumas respostas já. Você quer ver, por exemplo, quem criou o mundo? Quem? Deus. Você fala isso para o ateu, ele fala, não sabia, que bom. Agora é Deus, então. É assim? As respostas prontas não calam no coração daqueles que não creem. Então a gente não tem que dar resposta pronta, a gente tem que apresentar um relacionamento com uma pessoa, irmão. Isso muda todo, porque daí se ele tem um relacionamento, as respostas vão vindo. E se não vierem, menos mal, não tem problema, porque ele tem relacionamento com o Criador. Essa é a nossa pegada. O pecado, então, vamos entender o pecado nessa espera. Eu tenho 10 minutos, o Senhor Jesus vai dar graça. Como é o pecado nessa espera do Messias? Os povos querem um Messias que os ajudem nos seus desejos e não que os transforme na sua essência. As pessoas querem Messias, libertadores, que resolvam o problema delas e que não que mudem elas por dentro. Os judeus eram assim. Os judeus estavam esperando um Messias que os libertasse do domínio romano. Um Messias que resolvesse o problema de escravidão deles terreno. Está entendendo que é um Messias que os servisse, os servissem? Está certo, português? É isso aí, vocês entenderam. Só que esse não é um problema dos judeus, só é um problema seu também. Os judeus queriam que os romanos deixassem de ser opressores deles e queria que o Messias com eles, com metralhadora, fizessem os romanos oprimidos. Não era isso? Você quer que a sua vizinha, quer que a opressão que ela coloque, que Jesus venha e resolva esse problema logo, para que você possa sambar na cara da vizinha. Você quer um Messias ao seu prazer. Você quer um Messias que te atenda. É o discurso que a gente vê nas igrejas. Venha conhecer alguém que pode te dar tudo o que você quer. É ou não é assim, irmãos? É ou não é um Messias que vai te atender nas suas necessidades? Um Messias a seu dispor. Queremos um Messias que vai nos conduzir vitoriosos sobre este mundo. É um pensamento judaico, é um pensamento incorreto, incoerente com a mensagem do Evangelho. O Cristo, o Messias, trouxe mudança de mente e um propósito para a gente. Ele transforma a nossa mente, o nosso jeito de pensar, e mais do que isso, ele nos dá um propósito. Vou te explicar melhor. Geralmente é assim: Deus, muda meu marido. As irmãs que já oraram assim, digam nada, fiquem quietas. Deus, muda meu marido. Quando na verdade devia ser assim: como o Senhor quer me usar para mudar o meu marido? Ou,
Qual é a mudança que eu tenho que ser para o meu marido perceber Cristo em mim? Ou, Deus me muda o dobro para compensar a falta de mudança no meu marido. É assim que funciona. Porque você quer que as coisas, as suas questões, as suas dificuldades sejam transformadas ao seu redor, você quer que o mundo gire ao seu redor. Mas quando você entende que Deus tem um propósito para você, aonde você está, inclusive no seu casamento, aí a sua vida, sua mente está mudada e você ganhou um propósito de ser nesse mundo. Diga amém, irmãos. É fácil isso? Isso vale para os maridos também, vale para tudo isso. O Cristo me foi revelado e me faz daqueles que vão levar a revelação. Ele nos faz daqueles que vão levar essa revelação de que Jesus é o Cristo para as pessoas. Eu morro de medo da gente se tornar exclusivista, sabe? O nosso Messias, o Messias nosso. A gente tem, você não tem, lero, lero, ha, ha, ha. Você é da igreja tal, você não entendeu, lero, lero, você não me pega. Eu tenho muito medo dessa relação de propriedade do Messias, porque quem é dono da gente é Ele, amém? Não é Ele que está na coleira, enjaulado, nos atendendo nas nossas necessidades. Ao longo de toda a Bíblia, eu estou na reta final, ao longo de toda a Bíblia, você vê Jesus mostrando, ensinando a gente a ser messiânico. É uma expressão nova para mim, eu criei aqui, mas achei boa. Ensinando a gente a ser messiânico, foi o que Jesus fez. Abram aí, por enquanto, João 4. João 4, deixa aberto aí, João 4. Conta a história de uma mulher que não era do povo judeu, um povo de pedigree. E Jesus chega para essa mulher. Bom, antes, Jesus vai para um outro lugar e passa lá só para bater um papo com essa mulher. E os discípulos não sabiam por quê, mas foram juntos. E aí Jesus chega no poço e manda os discípulos comprar comida. E fica sozinho no poço, conversando com uma mulher samaritana. E toda a conversa dessa mulher, a mulher começa a se perceber cada vez mais desnuda perto de Jesus. No melhor sentido. Ela começou a perceber que Jesus sabia tudo dela. Sabia muito sobre ela. E isso começou a incomodar muito ela. Eu quero dizer para vocês que eu já ouvi alguns testemunhos de irmãos assim. Lucas, eu tenho medo. Eu estou com medo de Deus porque Ele sabe muito de mim. Eu já ouvi isso. E essa conversa de Jesus com ela, e ela começa a querer, para fugir de Jesus, começa a discutir teologia com Jesus. E começa a discutir moralismo com Jesus. E aí uma hora ela fala assim, ô homem, não sei se ela sabia o nome dela, de Jesus já. Homem, eu sei uma coisa. Quando o Messias vier, ele vai explicar isso aí tudo pra gente. Aí Jesus olha no olho dela e fala assim, sou eu. Sou eu que falo com você. Eu sou a resposta das suas discussões teológicas. Eu sou a resposta e a solução da sua baixa densidade moral. Para quem conhece a história, ela era safadinha. Ela tinha 5 maridos, estava no 6º, que não era meio dela, era um negócio meio confuso. E aí chegam os discípulos, e olha, Jesus conversando com uma mulher, o que não era o costume. Uma mulher samaritana, que era ruim demais para eles. Uma mulher samaritana saidinha, para completar o quadro. E aí eles ficam assim, pá, o que está rolando? Como a gente ficaria se encontrasse o pastor Eros no carro, sozinho, conversando com uma Messalina. Foi delicado, né? Messalina, uma prostituta. A tensão é essa. Eles chegam e Jesus está conversando com uma mulher nesse calibre. É claro que é Jesus. E aí os discípulos, a mulher fica encantada e corre para a cidade dela e fala, encontrei o Messias, cola aqui e vem. E aí ele traz a cidade inteira.
E aí Jesus e os discípulos ficam 2 dias com eles lá. E aí o final é do versículo João 4:42, que é apaixonante. E diz assim: e disseram, a multidão disse à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa é a experiência de ser messiânico, se é que você entendeu essa expressão. Eles chegam à conclusão, depois de ver gente carregando o Messias: caramba, o evangelho é propício para mim também. Não é, ele é o salvador, esse aí é o salvador não é o salvador dos judeus, é o meu salvador também. E essa tem que ser a nossa experiência também, irmãos. Tem uma coisa que o Paulo Borges fala, eu só vou contar rapidinho, me deem 5 minutos de tolerância. Renan vem aqui, Kathleen vem aqui, por favor, rapidinho. É uma história muito boa que dá para a gente entender um pouco mais sobre isso. Esse é o Renan é Deus, ok? É só uma, entendeu, né? Não é nada de Deus, nada. Eu conheço, tem nada de Deus. Esse é o Renan e essa é a Kathleen. Qual é o modelo que a gente aprendeu a evangelizar a vida inteira? Ele, eu, você. Como é que é o modelo? Ei, eu vim aqui porque ele mandou. E dizer para você que você está mal com ele. E se você não resolver o seu problema, ele vai te mandar para o inferno. Só estou falando. Foi errado que você evangelizou assim? Eu, ele e você. Você não é problema meu. Mas, tô só porque ele mandou mesmo falar que se você não se resolver com ele, ele vai te mandar para o inferno. Quando, na verdade, o ser messiânico é eu com o Messias, dizendo: ei, você, nós estamos aqui para dizer que nós sem você não tem graça. E que faz tempo que a gente está com saudade de que você era nós com nós. Então, vem para cá porque nós com você fica completo. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar. É assim que o evangelho nos ensina a ser messiânico. É evangelizar com o Criador e dizer: perdido, não é ha, você está perdido porque eu conheço o Messias. É, cara, você está fazendo falta com a gente. Você está longe. Você tem que voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Quando nós rompemos como humanidade, você foi embora, eu também fui embora. E aí ele foi lá e me alcançou, e ele me tornou como ele. E agora você pode ser como a gente também. Glória a Jesus por isso. O mundo divide o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a nossa experiência é sem Cristo e com Cristo. Não tem depois de Cristo. É sem Cristo e agora é com Cristo. E eu queria ler um texto para encerrar. Está entendendo que com Cristo a gente vai explicar o Cristo. A gente vai traduzir o Cristo para as pessoas. A gente vai revelar Cristo com Cristo, com a gente. Diga amém. Abre Efésios 2:11, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, se isso tudo que o Lucas falou é verdade, lembrem-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Os religiosos olhavam para a gente e diziam: vocês não são um povo de Deus nada. Versículo 12. Naquela época que vocês estavam afastados de Deus, vocês estavam sem Cristo. Ok?
Naquela época, sem Cristo. Não é antes de Cristo, depois de Cristo. Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, no sentido mais amplo da palavra, o Israel de Deus, o povo de Deus. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, sem Deus. Sem o Filho, sem o Pai. Essa era a nossa situação. Mas, agora, em Cristo, mas agora, com Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, em regrinhas. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. Isso que era o objetivo. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, sendo verdade isso, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ah, irmão, isso é uma delícia. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês não são mais forasteiros, vocês agora têm um sobrenome. Agora foi chancelado em você que você é filho. O Messias veio e foi esmagado no seu lugar e te tornou filho, família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Sobre ele nós estamos sendo edificados, no qual todo o edifício, que somos nós, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Antes e depois de Cristo não funciona. Sem Cristo, a gente estava longe. Sem Cristo, a gente estava entregue a gente mesmo. Mas agora, com Cristo, o Messias, o Filho de Deus, esse nos redimiu e nos faz carregar essa bandeira, a bandeira da transformação, a bandeira de que a bandeira ao mundo, dizendo ao mundo que existe solução, que existe resposta para os anseios mais profundos do nosso coração. Feche seus olhos, irmão, curva sua cabeça. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque o Cristo nos foi revelado. Te louvamos, te agradecemos, porque não foi a gente que descobriu, foi o Senhor que veio e nos revelou essa verdade, Pai. Te agradecemos por isso, Pai. Não é obra nossa, é obra do Senhor. E eu te peço, Pai, que se existe alguém alheio a essas promessas aqui no nosso meio, eu te peço através de algo sobrenatural, de um milagre, essas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Messias, com o Cristo, que essa noite seja um marco em nome de Jesus. Nós oramos uns pelos outros para que essa verdade seja revelada e cresça e aumente, que a gente possa desfrutar dessa delícia de ter a resposta vinda do Senhor para os nossos problemas, mas muito mais do que isso, que esse Cristo, o teu enviado, transforme a nossa mente e nos dê uma vocação diferente, nos dê um projeto para trabalhar e batalhar por Ele aqui. Faça isso para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.